Você sabe que me perguntaram esses dias, não lembro o que eu postei, é, de, da minha dermatologista, que ela tá com um procedimento para tirar a tatuagem, e não era o meu caso, porque eu não estava tirando nenhuma tatuagem, eu as tenho e elas estão aqui até hoje. Mas alguém me perguntou, mas então é porque quando é cristão você não pode ter tatuagem, você está tirando as tuas? E vem exatamente isso, né? Eu também usava um monte de brinco na orelha e alguém me pergunta, agora eu vejo você com um brinco mais discreto, é porque o cristão não pode usar? Então não é isso, você não pode isso, não pode aquilo. Mas eu acho que quando você é realmente transformado, você vai tendo mais sensibilidade do que você, do que não... Eu vejo hoje que o fato meu de usar um monte de brinco era uma vaidade excessiva de querer chamar a atenção. Então, para mim, aquilo foi natural eu querer tirar. Não é porque, eu vi aqui, porque não pode usar tanta coisa. Então, realmente, é uma transformação interna. E quando a gente vai estudando a palavra e conhecendo, a gente vai sendo transformado naturalmente. Exatamente. Ninguém gosta de regras, mas quando elas vêm do Senhor e elas são reais, é tão mais simples. Porque... É que a nossa identidade ela vai sendo remodelada. Deus ele vai iluminando quem de fato nós somos. E a gente vai percebendo que muito daquilo que nós julgávamos ser eram adereços que, na verdade, escondiam quem nós éramos. Por exemplo, eu, na minha conversão, eu usava alargador. E alargador não é pecado, biblicamente não tem nada que condene. Porém, quando eu comecei a pregar muito em vários países, cidades, enfim, houveram vários contextos aonde eu fui pregar. Pastores pediram, por uma questão de respeito à congregação e assim por diante, para que eu tirasse o alargador, para não gerar escândalo, porque tinha irmãos que interpretavam isso de uma forma ruim e tal. Eu nunca vi problema nisso, porque eu sempre julguei a mensagem mais importante do que o meu estilo, do que aquilo que eu gosto. Até que chegou um tempo da minha vida em que eu percebi, não que era pecado, mas eu percebi que estava mais atrapalhando aquilo que Deus estava me chamando para fazer do que cooperando. E quando eu percebi isso, eu prontamente disse, não vou mais usar. Inclusive estava com meu amigo... Virar algo tão menos importante, sim, né? Esse é o ponto. Não é pecado certo, errado. É que é menos importante. É menos importante do que ter a presença de Deus, é menos importante do que a minha família. Por exemplo, jovens que vêm me perguntar sempre, né, sobre tatuagem, porque eu tenho bastante tatuagem. E aí o que eu sempre digo a eles, né? Olha, biblicamente, você não vai encontrar respaldo bíblico nenhum para afirmar que a Bíblia diz que tatuagem é pecado. Agora, por exemplo, se teu pai está te dizendo para você não fazer tatuagem, a pergunta é, você ama mais a tatuagem ou o teu pai? Porque se você ama mais o teu pai, então não faz sentido você fazer tatuagem. E por amor, vale a pena abrir mão de algo efêmero, algo transitório, algo banal em certo aspecto, por amor ao seu pai. Então não é uma questão de letra da lei. É uma questão de que fomos preenchidos com uma alegria tamanha que a gente pode abrir mão, inclusive, da nossa liberdade. E Paulo, em vários momentos, ele se abstém daquilo que ele podia por amor ao próximo, por amor ao evangelho, por amor a Cristo. Por exemplo, Paulo se absteve do casamento. Casar é algo nobre, santo, maravilhoso. Mas por amor ao evangelho, por amor a Cristo, para que ele pudesse ter mais desprendimento para pregar o evangelho, ele opta, em 1 Coríntios capítulo 7 ele fala isso, ele opta de maneira abrupta dizer, não quero me casar. Eu quero me dedicar completamente ao Senhor e não quero estar dividido. Então, o que fica evidente na vida de Paulo e na vida de todo aquele que se converte genuinamente é que nós somos preenchidos por uma alegria, uma paz, uma satisfação tão grande que outras coisas se tornam menos valiosas, menos importantes. Então daí não é uma questão de certo ou errado. Usar brinco ou não, ter tatuagem ou não. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de importa ou não. É um momento para isso ou não. Porque, por exemplo, até minhas tatuagens, muita gente me pergunta, você fez antes ou depois da conversão?
Todas elas eu fiz depois. Todas. Mas muito relacionado com a maneira como Deus estava me usando naquele tempo para alcançar um tipo de pessoa daquele tempo.